Só estamos com 8 pessoas aqui na sala. Eu tava aguardando chegar mais pessoas aí, mas acho que a gente pode dar início, né? O que vocês acham? Pode ser, já foi uns 15 minutos de tolerância, né? O pessoal vai chegando. Beleza. Então, deixa eu abrir aqui minha tela. Eu tô viajando, eu tô em São Paulo. E o Gama, não sei se o Gama já entrou, ele tá para entrar na sala, que ele também estava chegando num ponto que tivesse acesso à internet. Ah, o Gama aí, agora eu tô vendo ele. Fala, irmão. Então, primeiro desejar a vocês aí uma boa aula para o dia de hoje. Estamos aí próximos aí do encerramento do nosso curso, que, entre aspas, hoje se encerra uma etapa do curso. Provavelmente a gente deve soltar para vocês, mais tardar terça de manhã, um calendário dos próximos passos para quem chegou no curso até aqui, já com uma certa agenda também do tempo que vocês vão ter para poder preencher as tarefas lá na plataforma do Moodle, certo? A gente deve ter aí um calendário a ser respeitado por conta da, da programação que a gente tem feito, né, para poder seguir adiante com o projeto. Vocês sabem que a partir desse curso, da participação de vocês na plataforma, a observação principalmente do professor Gama a respeito da integração, interação de cada um. A gente vai selecionar 9 bolsistas para trabalhando com a gente aí no projeto do VAC, Votos da Ação Climática, onde eu acho que hoje o Gama já vai estar apresentando para você o plano de participação social, onde a gente vai estar seguindo aí adiante aí um trabalho de um ano. Já vou adiantar para vocês, não entrarem como bolsistas no projeto, serão muito bem-vindas a uma rede que a gente criou aqui a partir desse vínculo nesse projeto, né? Eu acho que esse vínculo nas últimas 6 aulas é importante, a gente gostaria que ele permanecesse, até mesmo porque a gente tem outras iniciativas que vão nos conectar novamente em novos cursos, novas propostas. A formação de rede é uma preocupação que a gente tem e a gente acredita que vai ser importante que, independente da bolsa, o trabalho continue existindo. Nós temos uma equipe dentro da Casa Preta que escreve projetos, que tem articulado esse movimento de rede, né? Esse projeto que vocês fazem parte, na verdade, ele é uma ponta do que a gente tem pensado enquanto rede para estar discutindo esses assuntos, que a gente percebe que não estão no nosso cotidiano, né? Os assuntos que foram tratados aqui são assuntos que você não vai encontrar em qualquer espaço aberto para você poder construir junto, né? Porque não é só o que nós trazemos aqui enquanto informação, mas é o que nós aqui construímos em debate, construímos em diálogo, construímos em cooperação entre nós, sobre a experiência que cada um traz para poder apontar um caminho mais do nosso jeito, como diria meu mestre TC. Esse caminho é um caminho que a gente acredita que vai poder estar discutindo os passos que a gente acredita que são importantes a partir da nossa própria comunidade. O, a discussão sobre a Amazônia está em voga, justamente por causa dessa mudança de governo, onde saiu o diabo de lá da presidência, e a partir de agora a gente tem aí o triplo de trabalho a ser realizado, né? Na verdade, se a gente já tinha trabalho com a presença daquele fulano, agora a gente tem o triplo de trabalho, que é a conexão em rede, que é o trabalho em rede, que eu acredito que esse conhecimento que foi acumulado até aqui precisa ganhar mais pessoas, e essa tomada de consciência a respeito das tecnologias e principalmente da ancestralidade, que é onde eu tenho meu pé mais, a minha atuação mais forte, esteja presente nos debates em nossas comunidades, nossos diálogos, nossos grupos, nossas associações, nossos coletivos, para poder tentar mudar um pouco mais essa realidade que a gente está vivenciando hoje, de total exclusão da Amazônia, até mesmo em assuntos que a gente
deveria ter o domínio, mas insistem em nos deixar de fora. E quando nos colocam para dentro, é através de um viés capitalista, através de um viés somente econômico, e a Amazônia é muito mais do que isso, né? A nossa vivência, o nosso cotidiano, o nosso, a forma de ver a vida é diferente na Amazônia. Eu posso falar isso. Eu já participei de uma conversa aqui onde os paulistas eram os inimigos, mas eu sou aliado, certo? 18 anos aqui eu já ganhei o meu Credit Card verde para poder estar debatendo coisas que eu acredito que sejam importantes para nossas comunidades, né? Não só eu, mas todo o povo negro e povo indígena que nos últimos 500 anos vem construindo uma forma de pensando formas de viver na diversidade que nós somos e temos, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, não vou me alongar aqui não, eu vou logo chamar o Gama. Só fiquem, por favor, atentos às agendas. Esse calendário deve sair no máximo terça-feira. E aí eu peço para aqueles que estão em contato com outras pessoas do grupo que a gente consiga fazer uma mobilização nesses dias. A gente também deve sair um formulário de avaliação. A gente deve fazer várias coisas aqui ainda para poder a gente chegar na escolha dos bolsistas, mas é importante que todos e todas vocês aqui, todos, estejam cumprindo com as tarefas e estejam lá dentro da plataforma para poder a gente fazer desse processo um processo qualitativo, beleza? Um grande abraço a todos, todos e todes. Com você, meu querido professor Gama. Valeu, Perna. Boa tarde, gente. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Hoje a gente vai dividir o nosso debate em duas etapas. No primeiro momento a gente vai falar sobre narrativas, né? Ter uma compreensão do que é uma narrativa, como é que uma narrativa ela está se consolidando como um instrumento técnico, né? E como cada narrativa ela tem uma cosmologia, tem uma cosmovisão. E aí eu quero que a gente tenha um papo aqui bastante aberto e eu quero ouvir vocês. E no segundo momento a gente vai falar sobre cultivo de espaços cívicos digitais, onde eu vou mostrar para vocês o funcionamento da nossa plataforma que chama-se Plantaformas. E aí eu vou falar um pouco para vocês do que a gente imagina sobre esse trabalho. E eu quero também ouvir o feedback de vocês, e isso aqui eu estou gravando e vai ficar para os outros colegas também. Então uma coisa está muito conectada à outra. Então eu fundamentei parte do meu diálogo com vocês hoje nesse livro aqui. Então vocês podem depois pegar a referência, eu vou colocar aqui para vocês, tá? O nome desse cara é David Korten. Vou digitar logo aqui. E o nome do livro é Mude Suas Convicções para Mudar o Futuro. Então esse cara ele faz uma análise filosófica e sociológica, né, de como é que um discurso, quando ele é bem fundamentado e quando ele é amplamente divulgado, ele faz com que as coisas se tornem realidade. Então eu começaria essa nossa conversa aqui com vocês perguntando para vocês o seguinte: o que vocês querem estar fazendo daqui a 10 anos? Fala, Bruno. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem aí. No final de curso, semana passada eu não pude acompanhar, né? Mas eu fiquei até meio surpreso agora, que eu tinha percebido que passou o tempo tão rápido e agora já é nosso último encontro aqui, né? Todo mundo e tal, e tem sido bem proveitoso. E aí, tipo, a minha vida 2022, 2023 deu uma mudada e tal. Vou até me mudar de estado agora, né? Vou lá no Sudeste agora. Vou lá para o Sudeste agora. E aí, do ponto de vista, assim, que eu tava até conversando com a minha parceira, né? Profissional, para mim, seria, né?
assim, do ponto de vista mais socialmente falando, seria ter um cargo assim de destaque internacional, não do ponto de vista financeiro, mas que fizesse algo importante para mim. E do pessoal, eu queria estar a questão mais, né, que a gente vem daquela condição de pobreza, subdesenvolvimento, queria ter uma família mais bacana, né? E assim, estabilidade, família, quem sabe um casal de filhos, essas coisas que a gente fica pensando assim, quando a gente deita de tarde, assim, quando esse tempo chuvoso e dá aquela deslumbrada na vida. E então, aí até o Gama tá falando aqui. Pois é, então, Gama, eu vou compartilhar com vocês. Eu fiz acho que no meu última conversa que eu tive com vocês, eu tava falando desses processos seletivos, né, que tem internacionalmente, aí eu consegui passar num, e aí eu tô viajando, vou assumir um cargo de consultor da ONU, a partir de março e tal. Eu sou geo, né, sou geógrafo. Aí eu vou assumir o cargo em março, né? Aqui em Belém eu sou professor de geografia, estudante também, estudo ambiental. E aí eu pensei assim, quem sabe esse não é assim, aquele empurrão para eu ir pedalando minha bicicleta cada vez mais rápido. E eu achei muito interessante que a gente estava trocando, né, essas ideias, né, trocando força, trocando contato nessa cosmologia da gente entender como é que é a Amazônia. E eu percebi que isso me deu força, né, me deu autoestima, e eu acho que compartilhar isso também pode fazer isso com que outros aqui do grupo também ganhem essa força aí, beleza? Acho que é isso. Muito Queria bom. compartilhar isso e agradecer, né, pela Muito bom, oportunidade de Bruno. poder estar Muito aqui com bom. vocês. Cara, isso daí é uma parada que ela tá em todas as cosmovisões, entendeu? Desde a cosmovisão indiana, a cosmovisão chinesa, a cosmovisão europeia, a cosmovisão dos povos que viviam aqui nessa região. Então, cara, tudo está na nossa mente, né? O nosso pensamento. O que a gente pensa, o que a gente declara se materializa, entendeu? E eu tenho certeza, meu, isso aqui está ficando gravado aqui, que você vai ter um destaque internacional. Você vai ser uma referência no que você quiser daqui a 10 anos. Show. Se eu fosse você, eu seria mais específico ainda, entendeu? Eu diria bem assim, eu queria estar assim, assim, assim. Porque é assim que o negócio acontece. Quer falar, Luísa? Onde é que você vai estar daqui a 10 anos? Ela não pode falar, ela escreveu aqui. Tá bom. Vai, mudei de ambiente. Ela escreveu aqui. Sim, eu vou dar uma resumida pra conversar, porque quando tu falou sobre o Bruno especificar, né, o que ele queria, acho que deu vontade de pensar sobre especificar um pouquinho isso. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, né, comunidades, cooperações, cooperativas, perdão. Então, e tem uma área dentro da engenharia florestal que é o manejo florestal comunitário, né? E eu já tive algumas experiências com isso e eu quero estar fazendo isso, eu quero estar viajando e tá, sabe, tipo, cooperando com essas comunidades para ver o desenvolvimento delas. E agora também eu tô passando a gostar muito de genética, né? Inclusive eu quero ficar tão boa em genética a ponto de trabalhar com bioinformática, que é uma coisa que tem sido assim maravilhosa dentro da área. Daqui a 10 anos eu quero estar viajando, ajudando comunidades a se desenvolverem e que eu quero ser uma referência no que eu faço. Eu quero que as pessoas queiram colar comigo, sabe, enfim, para fazer projetos, para fazer coisas assim, para aprender, para divulgar, coisas do tipo. E acho acho que é o que eu quero fazer. Quero- Muito bom, Luísa. Que bom que você mudou de ambiente para compartilhar um pouco com a gente. É muito importante a gente ter essa possibilidade de escuta um do outro, né? E tu, Gabriel, não vai falar? Tava difícil.
Salve, gente. Boa tarde. Boa Eu tava tarde. pensando aqui, tipo, pô, daqui 10 anos, velho, 10 anos é um prazo longo. Meu terapeuta gostaria dessa pergunta. Considerando que eu esteja vivo, é difícil futurar desse jeito, irmão. Mas, considerando que esteja vivo, boy, eu acho que daqui a 10 anos eu gostaria de ter uma comunidade. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me bate hoje em dia, construção de comunidade, né? Eu acho que daqui a 10 anos eu queria conseguir fazer parte de uma comunidade e estar contribuindo para uma comunidade de um modo amplo, né? Não no sentido só social, mas no sentido de desenvolvimento comunitário mesmo. Acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito de conseguir sentir, assim. Eu não consigo especificar muito bem, mas eu, enquanto, né, cientista aí, comunicador e homem preto, acho que aí algum também grita e quer estar junto dos outros. Então, a vibe eu acho que é um pouco essa. Eu quero estar conseguindo dedicar tudo que eu juntei, tudo que eu tenho juntado, tudo que eu tenho aprendido para o desenvolvimento de uma comunidade a qual eu me integre, né? E aí no sentido de desenvolvimento econômico mesmo, prosperar, tipo, prosperar junto com a galera, desenvolvimento tecnológico, de criar mesmo coisa, sabe? E desenvolvimento do sentido de se desenvolver de toda esta merda que vem se construindo no mundo e conseguir realmente produzir alternativas. Então, daqui a 10 anos eu gostaria de não estar necessariamente tendo que bater tanta cabeça para convencer as pessoas de que outro mundo é possível e estar realmente num processo de estar produzindo outras vivências. Não sei direito aonde, não sei direito com quem, eu acho que isso aí fica ali no meio dos 5 anos, aí a gente pode conversar de novo. Mas por hora é isso que eu tenho para responder. E Gabriel, e o que é isso que você ouve durante toda a sua vida que martela na sua cabeça que você quer modificar? Você falou de tanta merda especifica mais pra gente aí. Que a gente tem que se matar por dinheiro, que não dá para viver com ajuda mútua, que a vida é competição, sabe? Eu acho que essas ideias que acabam colocando a gente uns contra os outros e termina sendo o sal onde os processos coletivos terminam se batendo às vezes. Eu acho que para mim é conseguir superar isso, né? E trabalhar nesse tom de possibilidade. Eu tenho certeza que o pessoal Casa Preta, todos os processos colaborativos que a gente vai conhecendo, talvez tenham se deparado com isso em algum momento, né? E hoje eu ainda sinto, tipo, com os 2 pés meio atolados nisso, dentro dos trabalhos que a gente tenta fazer. Então acho que poder ter uma vida ainda utópica, mas já num tom de possibilidade, sabe? Beleza. Muito obrigado. Porque você descreveu exatamente o que esse autor que eu usei como referência aqui chama de a narrativa do grande capital. E é uma narrativa muito interessante essa, né, que é colocada pra gente, porque eles nos colocam num processo que eles chamam de meritocracia. Já ouviram falar dessa palavra, meritocracia? Então eles usam muito essa palavra chamada meritocracia para dizer que as oportunidades são iguais. E que principalmente nós, o povo aqui da Amazônia, nós não prosperamos porque nós somos preguiçosos. Porque nós somos incapazes, porque nós não nos preparamos, porque nós não temos ousadia. E aí, de repente, eles pegam algum iluminado assim do nosso meio e eles alçam assim, dizem assim, olha, tá vendo como é que vocês conseguem, né? Eu queria dizer para vocês, talvez seja um ponto polêmico que eu vou levantar aqui, mas eu sou muito fã da Glória Maria e sou muito fã do Pelé também, sabe? Porque são pessoas pretas que nossos filhos e nós precisamos ver em pontos de destaque para a gente pegar e recuperar
a narrativa ancestral de que nós somos realeza, de que nós podemos estar onde nós quisermos. Porque nós somos tão massacrados, é tão violento o processo dessa narrativa de você ser bem-sucedido, de você ser rico, de você ter uma boa casa, de você morar num determinado bairro. Então, tem todo esse processo que a gente chama de racismo ambiental, né? Eu, por exemplo, eu estou aqui em Santarém agora, não sei se vocês sabem. Estou passando uns dias aqui em Santarém, mas aí os meus amigos me falam, me perguntam do meu trabalho, eu falo do meu trabalho, eles ficam encantados. E aí eles dizem assim, tu tá morando aonde, né, em Belém? Aí eu digo, eu moro em Outeiro. Nossa, mano, a galera fica preocupada assim, entendeu? Porque eu não tô morando aonde um preto bem-sucedido deve morar. Entendeu? Eu tô morando em Outeiro, e Outeiro é gueto, Outeiro é zona vermelha, entendeu? Então tem todo esse arquétipo que é colocado do que é ser bem-sucedido dentro dessa narrativa do grande capital, né? Então essa narrativa, ela pega e ela consegue nos colocar numa posição, Gabriel, que é de nos colocar uns contra os outros, que é completamente diferente da narrativa que nós temos aqui enquanto povos amazônicos, africanos, indianos, orientais, né, árabes, que é uma narrativa de colaboração, de uma narrativa de fazer junto, de estar junto, de crescer junto, que é essa narrativa de comunidade que você está colocando para a gente aqui. Isso tem tudo a ver com o debate que a gente faz na cultura digital, que alguns teóricos, como o professor Nelson Preto, alguns estudiosos, como o professor Nelson Preto, ele chama de ética hacker. Então, o que eles chamam de ética hacker? Os princípios da ética hacker são os princípios do conhecimento, da colaboração e da liberdade. E eu, antes de eu conhecer esse conceito, eu já discutia com os meus parceiros e parceiras aqui no Baixo Amazonas de que não dá para a gente viver numa relação com a floresta, numa relação ribeirinha, indígena ou quilombola, num quilombo, sem levar em consideração os princípios do conhecimento, da colaboração e da liberdade. Então, esse tipo de narrativa é um tipo de narrativa que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de entender, porque o individualismo ele está tão forte na gente, ele está tão imbricado na nossa alma, que a gente acha que a gente só pode se dar bem se a gente pegar e pisar em cima do outro para a gente poder alcançar o nosso objetivo. Então, essa narrativa do grande capital, ela está imbricada em todos os processos que nós estamos vivenciando. E eu queria dizer para vocês que existem outras narrativas possíveis. Aí vou parafrasear, né, os nossos mestres aqui, dos nossos filósofos daqui da nossa terra, que existem outros mundos possíveis, né, que existem outras maneiras de nós podermos nos organizar economicamente para viver bem, para ter uma vida próspera e parar do que a narrativa do grande capital nos coloca, que é estar em um constante momento de sobreviver. Né? Quem é que não se sente aqui sobrevivendo e não vivendo? Né? Então, existe uma narrativa que eu acho muito potente aqui na Panamazônia, que chama a narrativa do buen viver. Vocês conhecem a teoria, essa linha de movimentação do bem viver? É uma linha de pensamento que ela está muito imbricada nos povos ancestrais, de que a gente pense numa maneira de que o que vale é a nossa experiência enquanto um ser que tem uma vida e que se relaciona com todos os outros seres. E aí eu vou para esse papo que o Gabriel levantou aqui, né? Que as pessoas vêm dizer que isso é uma questão utópica, que isso é uma viagem, que isso não é possível. Mas esse processo do grande capital, essa narrativa do grande capital, ela foi construída de 200 anos para cá. E essa narrativa do bem viver é uma narrativa que é milenar, que há essa possibilidade da gente realmente pegar e utilizar a técnica e a tecnologia como uma maneira da gente ser bom no que as pessoas que moravam aqui nesse ambiente tinham como sua maior capacidade tecnológica, que é a de gestão do território. Não é isso, Bruno? Né? Essa capacidade de se relacionar com o território, essa capacidade de ter
uma boa vida a partir de uma relação de respeito com a água, com o rio, com a floresta, com a terra, com os outros seres. E outros seres também, que as pessoas acham que é uma viagem isso, mas eu gostaria de trazer para a roda também, que são os seres espirituais, né? Que são os seres energéticos, que são os seres que a gente tem um entendimento, a partir dessa narrativa do Bom Viver, de que eles têm uma cidadania, né? Que eles têm, vamos tirar esse papo de cidadania, mas vamos dizer que eles têm um direito natural, porque eles estão aqui antes da gente. Então, esse é um processo que a gente traz aqui nesse momento, por quê? Porque essas narrativas, elas são narrativas que elas estão em um processo de produção do que, eu vou esquecer agora o nome do autor, mas é do que o Debord chama na Sociedade do Espetáculo, né, de um processo de construção de poder e de realmente cultivo de um território, né, a partir do que é dito, do que é propagado, né? Então, essa história do Goebbels dizer que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade, nos traz para um momento agora que nós estamos assim numa guerra de narrativas, porque nós estamos no momento em que, a partir desse processo comunicacional que está ocorrendo, a gente não sabe mais o que é verdade, né? Porque a gente se coloca num processo em que assim você pega e você primeiro desconstrói o que é o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento acadêmico desconstrói o que é o conhecimento ancestral. Então existe toda uma camada de processos de construção de narrativas em que você tem uma versão de um fato, né? E outra pessoa tem uma outra versão desse mesmo fato. E aí, aonde que se dá esse processo de disputa hoje de narrativa, gente? Alguém pode me ajudar? Internet, basicamente. Na rede mundial de computadores, né? Hoje nós temos assim um processo industrial de construção de narrativas, de construção de histórias, de construção de imagens, de marcas e desconstrução também. Nós vivemos isso muito forte agora, né? E estamos vivendo ainda durante todo esse processo que nós vivenciamos nos últimos 4 anos. Então, hoje, para nós acreditamos, nós visualizamos o nosso grupo que estrategicamente é necessário que a gente tenha um entendimento desse processo de industrialização dessas narrativas, dessa industrialização tecnológica, dessa massificação, né, que ocorre pelos meios de comunicação e principalmente pelos meios de comunicação relacionados às grandes corporações, às grandes plataformas, né? Então você vê que você tem um algoritmo que ele pega e ele fortalece o processo de polarização da sociedade, né? Quanto mais polarizada for a tua questão, a tua notícia, a tua narrativa, mais dimensão esse algoritmo dá para chegar em muito mais pessoas. Então, nós vemos hoje processos de pessoas, gente, que estão queimando o próprio corpo contra o comunismo no Brasil, né? Nós estamos no momento em que a gente vê grupos de pessoas que enxergam no comunismo o grande desafio da sociedade brasileira, né? Então, para você chegar nesse ponto, você imagina que existe um processo de lavagem cerebral, de uma massificação de uma narrativa muito forte. E aí, nós enquanto comunicadores, nós enquanto pessoas que estudamos, nós dos movimentos sociais, nós buscamos, através desse nosso projeto, trazer esse ponto de pauta para a nossa agenda, né? De nós entendermos que existem várias narrativas em disputa e que nós podemos também construir uma narrativa nossa, a partir do que nós pensamos do que é o mundo. Ouviu, Gabriel? Do que você quer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, estar numa comunidade efetivamente mesmo. Uma comunidade vívida, né? Uma comunidade onde você possa realmente colaborar. E
nós trouxemos também o debate de aonde essa narrativa ela pode ser construída e onde ela pode ser propagada. Então, muitas das pessoas confundem o que nós estamos falando aqui porque as pessoas acham que nós não queremos mais que as pessoas usem WhatsApp, usem Facebook, Instagram, YouTube, enfim, TikTok, as demais redes corporativas. Mas a partir do momento que nós tomamos consciência de como esses algoritmos eles funcionam, nós temos a dimensão de que se a gente continuar só utilizando essas redes corporativas, nós temos um grande índice de fracasso dentro da nossa estratégia para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, para daqui a 5 anos e para daqui a 10 anos, né? Então, eu assim, quero nesse momento compartilhar com vocês essa agenda, né, de entendimento dessa narrativa e dizer que nós temos uma escolha a fazer. A gente pode ficar do jeito que a gente está, ou a gente pode pegar e começar a construir conteúdos e colocar em ambientes seguros, onde a gente pode trabalhar estrategicamente, mas também levar esse conteúdo para dentro das redes corporativas e a gente começar a acessar mais pessoas, a gente conseguir levar esse nosso pensamento para que mais pessoas possam perceber que existem outras possibilidades de modelos de sociedade que, por exemplo, tem uma visão de uma sociedade que respeita o meio ambiente, que tem um entendimento do problema, né, que todo esse processo dessa visão cosmológica eurocêntrica baseada nessa busca incessante pelo progresso a todo custo, né, e que tem todo um pensamento de subjugação da natureza, de exploração da natureza, e a gente pode pensar um outro modelo de sociedade e de relação com o meio ambiente em que a gente possa preservar a natureza não só para a gente, mas também para as gerações futuras. Então, eu queria começar esse bate-bola agora com vocês, né? A gente falar um pouco sobre isso, né? E eu queria só para finalizar, dizer para vocês assim que finalizar esse ponto, eu vou contar um pouco da narrativa que foi imposta aqui na minha cidade, tá? Para vocês terem uma visão de como é que uma narrativa pode ser uma ferramenta de transformação da realidade. E aqui na minha cidade, a minha cidade é uma cidade que fica entre Manaus e Belém. Fica praticamente na metade do caminho. Fica na frente do encontro das águas do rio Tapajós e do rio Amazonas. É uma cidade com mais ou menos 350 mil habitantes, né? É uma cidade que, inclusive, arqueologicamente, é considerada a primeira cidade dessa região. A primeira cidade dessa região, do centro da Amazônia, onde você já pôde visualizar todo um processo de discussão urbanística, de como as pessoas poderiam se comunicar, como é que elas poderiam trocar, como é que elas poderiam morar, como é que elas poderiam pensar no saneamento básico, como é que elas poderiam pensar no processo produtivo. Então aqui morou uma galera gigantesca, entendeu? Foram os tupaiús que moraram aqui nessa região. Então esses caras se organizavam em torno do que os arqueólogos e antropólogos chamam de cacicados. Então esses cacicados eles já tinham uma formação urbanística sobre o território, de como é que se organizava a população, uma população grande já num território. E a partir mais ou menos de 1990, dos anos 2000, foi a decadência da exploração do ouro aqui na região, e aí houve um processo que já vinha acontecendo a partir da própria ditadura, né? Uma narrativa que foi colocada aqui para a Amazônia, que era a seguinte: uma terra sem homens para homens sem terra. Vocês já ouviram falar essa expressão? Uma terra sem homens para homens sem terra. Que era justamente o processo de trazer a galera do sul do país para fazer a colonização da região amazônica. Aí foi a abertura da Transamazônica, então todo esse processo de construção de uma narrativa
de que esse era um espaço que não tinha gente, que precisava do progresso, né? Então já vem com essa visão de um processo de construção de um progresso a todo custo, e aí traz a galera para cá para começar esse processo de derrubar a floresta, porque no pensamento das pessoas o que é progresso é terra sem mato, né? Terra sem floresta, com gado ou com plantações. Mas eu vou dar um salto na história, eu vou trazer mais para a história mais recente de Santarém, aqui para os anos 2000 em diante. Então, aqui nessa região, começou um processo de estagnação econômica e aí uma galera começou a dizer que Santarém precisava investir na produção agrícola, né? Mas não uma produção agrícola familiar, como já existia aqui, mas uma produção agrícola industrial. Exatamente, Emily. Os caras trouxeram a soja para Santarém. O primeiro prefeito que abriu as portas para os sojeiros aqui em Santarém foi um cara chamado Lira Maia. Inclusive, ele é um agrônomo. E esse cara trouxe para cá uma galera da pesada, que começou a, sabe, ocupar a terra, conseguiu financiamento com o próprio Banco da Amazônia, com vários bancos, e começaram a derrubar a floresta para fazer campo. E aí, cara, começou um processo assim, dizer bem assim, não, esses caras que eles vão vir para cá para trazer o processo, e olha a narrativa que foi construída. Isso vai gerar emprego na nossa região. E isso foi martelado diuturnamente para jovens como eu, de que o que ia gerar emprego para Santarém era a revolução agrícola. Trazer a soja para cá, primeiro o arroz, depois a soja. E a partir disso nós começamos um movimento de que não, de que a gente pensava que o que pode gerar uma economia potente na nossa região é justamente a ciência, a tecnologia, a biotecnologia, a cultura, né? E aí, imaginem só, veio uma galera do sul do país para cá e começou a plantar soja. E aí houve todo um processo de mudança do território, né? Com esse papo de dizer que ia gerar emprego. E aí a cereja do bolo desse processo foi que ocorreu a seguinte proposição, de que para complementar o desenvolvimento da nossa região aqui, do Baixo Amazonas, era necessário que fosse construído um porto para que fosse escoada a produção agrícola, tanto do Centro-Oeste quanto a produção agrícola pujante que estava começando a ser produzida aqui em Santarém. E aí, simplesmente, continuaram com esse mesmo papo de que isso iria gerar emprego para a nossa região, que ia gerar emprego para a cidade. E foi destruída uma praia, uma praia linda, maravilhosa que existia aqui em Santarém, uma praia urbana chamada Praia da Vera Paz, e todo um sítio arqueológico que existia nesse local foi destruído para a construção de um porto graneleiro da Cargill. Um porto graneleiro que é operado por, no máximo, 50 pessoas, porque é tudo automatizado. Uma produção agrícola que é toda automatizada, que usa agrotóxico, que usa colheitadeiras, que usa alta tecnologia e que não depende de pessoas para que essa produção exista. Então foi construída uma narrativa de geração de emprego e renda aqui nessa região, e o que sobrou realmente de recurso foi as sobras, né, de quem tem um posto de gasolina, de quem tem uma borracharia, de quem tem uma autopeça de trator e de quem vende carro aqui, né, porque aqui a cidade está tomada por picapes, né? Então aqui Santarém, uma cidade culturalmente pujante, uma cidade que tem uma potência turística incrível, que está junto de uma flora e de uma área de preservação ambiental, né, do outro lado do rio, que tem um potencial fantástico relacionado ao que as pessoas chamam hoje de bioeconomia, mas eu prefiro chamar de biosociodiversidade.
e a gente tem hoje uma economia totalmente transformada e baseada numa dependência tecnológica que passa desde a semente dessa planta, né, que é uma semente semente geneticamente modificada, e principalmente da questão dos adubos, dos insumos químicos e dos agrotóxicos. Então, essa narrativa, ela foi colocada e ela atropelou essa população. E hoje as pessoas estão começando a abrir o olho. Só que não dá para abrir o olho se não houver uma contranarrativa, se não houver uma outra narrativa, se não houver um outro processo de construção de um imaginário que transforme essa realidade que nós estamos vivenciando agora. Bom, eu vou parar aqui nesse momento e eu queria abrir um pouco para ouvir vocês. Quem é que se habilita? Pode falar, Bruno. Pensei agora, né, sobre essa narrativa da soja e ano passado e esse ano eu tenho viajado bastante aqui no Pará. Viajado assim até a região sudeste do Pará, então tenho muito o tal do choque cultural, né? Que quando a gente sai de Belém, vai encontrando outras comunidades. Você chega lá por Maravilha, aquele período que estavam fechando rodovias, e aí eu viajo com o carro do governo, né? Então o pessoal dá aquele choque. Então tinha muito essa ideia, né? Do como é que eles seriam a reação deles a nos ver, como é que eles viam o nosso trabalho lá. E aí essa semana passada, eu tava aqui em Moju. Moju é 3, 4 horas aqui de Belém. Você tem ali o caminho da Alçaviária, é uma cidade próxima que existem muitas comunidades quilombolas lá, né? Ali a região do Acará, bem importante. E boa parte dessas comunidades estão tendo problemas com disputas de território com empresas que trabalham com produção de dendê, né? A produção de dendê cresceu muito aqui no Pará nos últimos 10, 15 anos. E eu tenho contato com a comunidade lá. Então, boa parte dos agricultores está vendendo suas terras para as empresas que arrecadam dendê lá. Então, acho que o valor da tonelada deve estar valendo uns R$3.000. Então, o produtor vendeu 10 mil toneladas, para ele tá lucro, né? E aí isso tem afetado, de certa forma, o comércio local, principalmente com a agricultura de subsistência lá, né? Então, muita gente, tipo assim, tem plantação de dendê gigantescas na sua comunidade, mas não tem o alimento suficiente para a população. Então, isso já tem um problema grave ali no ciclo econômico da região. E do ponto de vista dessa narrativa que a gente pensa assim, o que será que eles pensam do desenvolvimento deles? E aí eu conversei com um cara no último dia da viagem, e ele trabalhou 10 anos na Agropalma, que é uma grande empresa de produção de dendê lá. Teve até um processo deles bem recente, que foi a balsa deles que bateu na ponte do Moju. Então, a cidade do Moju ficou sem acesso durante quase um ano, porque uma balsa dessa empresa passou lá ilegalmente e derrubou a ponte de acesso à cidade, né? E aí eu conversei com ele, ele me falou, ele falou assim, os 10 anos que ele trabalhou lá, ele se sentia tão explorado, que é como se ele não tivesse feito nada da vida dele, ele só tivesse sobrevivido. Ele falou isso assim para mim, e aí eu percebi, eu falei, nossa, e qual o projeto que ele tem agora para a vida dele? Ele falou, ele ajuda a gente, nosso trabalho de implementação de sistema agroflorestal lá, então ele aprendeu muito, ele nos ensinou muito, e hoje ele conseguiu um terreno, um sítio, e ele fala assim, agora eu vou trabalhar para mim, eu vou fazer minhas plantações, eu vou cuidar do meu sítio, eu vou cuidar da terra do meu pai, dos meus vizinhos. Ele já ajuda a comunidade porque ele aprendeu Agropalma e também aprendeu com as técnicas que a gente tem de SAF. E ele se sente hoje, ele se sente muito mais completo hoje, tanto no processo de produção do que ele está fazendo financeiramente, quanto de estar próximo da comunidade dele. Então, eu acho que encaixa muito nessa narrativa, né? Moju, Tailândia, Goianésia, são cidades que estão nessa narrativa de produção, principalmente de soja e de dendê. Inclusive está sendo construída uma ferrovia lá, agora acho que deve terminar nos próximos anos, então está vindo muita gente de fora. Se você for a Moju, você não encontra vaga em hotel, mesmo dia de semana, segunda, terça-feira, não tem vaga em hotel, porque tem muita gente de fora lá. Tá girando dinheiro na cidade, né?
mas a população, principalmente da área rural, não está tendo acesso a isso. Você tem acesso àquele emprego mais temporário, e sai de uma empresa, muda para outra, e você vai vendo, né, que os conflitos sobre o território estão crescendo. No final do ano teve assassinato de, acho que foram 3 ou 4 indígenas tembés lá no Macará, que também por essa questão de disputa de território, com outra empresa, a BBF, que também tem produção de D&D lá. Então tudo isso acaba acarretando não só na ideia do que a gente tem de vivência do nosso espaço, né? Para lá eu vou como visitante, eu vou aprender, mas eu penso assim que quem mora lá vai crescer nessa narrativa, que para ele ser bem sucedido ele vai ter que trabalhar numa empresa dessa de D&D, ou ele vai ter que ter uma terra para produzir D&D, e que talvez esse não seja o caminho para o desenvolvimento não só da comunidade dele, mas principalmente financeiro, né? Já que esse retorno financeiro ele acaba sendo ou limitado ou muito temporário, né? Acho que deu para fazer um paralelo aí dessa narrativa que a gente estava escutando antes. Tranquilo, pessoal? Deu para entender aí? Muito bom, Show. Bruno. Muito bom, obrigado. Cara, muito difícil, né? Porque depois que um modelo desse entra numa sociedade, bicho, é muito mais complicado a gente conseguir modificar, né? Por isso que essa coisa de um resgate, de buscar no passado, sabe, nos ancestrais, esse processo é uma coisa que nos chama a atenção, porque esse modelo que a gente está discutindo aqui é um modelo que o Gabriel levantou, né? Que é a narrativa do grande capital, entendeu? Então, assim, você cria um processo em que você tira a pessoa da realidade dela, porque, galera, quem é que vai comer dendê, né? É que nem essa disputa, né, pelo ouro, né? Quem é que vai comer ouro, cara? Então, eu acho que a gente pegar e dar valor ao que tem valor, né? A gente começar a discutir realmente o que é qualidade de vida, não só para nós, mas para todo mundo. Como é que a gente pode ser um povo rico, próspero, mas a partir de uma outra ótica, que não seja essa ótica onde, por exemplo, existem pessoas no hospital de Santarém que estão sendo atendidas no chão, né? Que estão há semanas sendo atendidas no chão, cara, né? Então, para você ter assim, uma ideia de que uma cidade que se diz que está crescendo, que está rica, que está próspera, mas o povo está cada vez mais miserável, né? Quanto mais caminhonete da galera do agro tem aqui, mais pessoas pobres, mais pessoas passando fome. Então, que tipo são narrativas que, se a gente for analisá-las a fundo, a gente vai ver que elas têm pés de barro, entendeu? Elas são narrativas que são furadas e que, se alguém parar para olhar um pouquinho e criticar e analisar, vai compreender de que esse modelo é um modelo que não é um modelo equilibrado. Fala, Gabriel. Então, tava ouvindo o Bruno falar, e muito doido porque fim de semana passado eu não pude participar da aula, porque também tava no mato, né? Fui participar de uma atividade com a galera aqui, de um coletivo de agroecologia, inclusive, fazer horta e tal. A gente tava conversando sobre conflito de terra que tá tendo aqui do lado de Manaus, assim, tipo, é um lugar que a gente chama de ramal do Brasileirinho, né? Que é tipo, você tá na cidade, perifa, quebrou produção rural. Então, colado na cidade, e aí a galera lá tá disputando terra com um dos donos da Rede Amazônica, né? Que é a filial da Globo aqui no Amazonas. E o cara querendo tomar a terra e tal, porque aqui a vibe tá muito da expansão da cidade ainda, né? Sobre o sítio produtivo. E para mim eu acho que é uma das principais coisas que eu não consigo entender como é que o capital consegue produzir, é a coisa do agricultor que passa fome, velho. É um negócio que me deixa desesperado. Porque assim, né? Terra, em princípio, o único bem inalienável da vida, e as pessoas que ainda conseguem ter isso, tem a vida palpitada e tipo, massacrada ao ponto do cara produzir, e tipo, isso não suprir nem ele nem a família. E aí a gente conversando com o pessoal que vive lá, nesse lugar que tava, e tipo, tá, mas e aí, como é que é discutir com essa galera? E tipo, organizar, cooperativar e tudo mais.
E aí eles tipo, olha, é difícil porque os caras estão há 30 anos aqui, o pessoal dizendo que o que vai desenvolver Manaus é o polo industrial, então também não tem filho que queira ficar trabalhando na propriedade com o pai. O povo da cidade só quer consumir o que vem pela estrada, então tipo, você vai no supermercado, não vê nada de produtor daqui, com tudo de Goiás. Então você tem que criar mercado antes de poder dizer pro cara que vale a pena plantar sem estar derrubando árvore e plantar tipo variedade local, não perder a cultura alimentar do território e trabalhar tudo isso em um meio de tipo que você tem uma pressão de escassez, porque tipo, são populações empobrecidas, né? Porque eu não faz o mínimo de sentido se a pessoa tem terra, ela produz alimento, se ela tem dificuldade de se alimentar, é porque tem um parasita aí grudado. Só que aí também é desesperador você tipo, conseguir ter falar sobre isso, conversar sobre isso, porque a narrativa, e aí isso que você estava falando da narrativa, Bruno, inclusive, tipo, me lembrou de tipo como isso tá o tempo inteiro em todo canto, né, velho? Porque a narrativa que tá no comercial de TV, você tava falando um negócio e a galera falou aqui de Inferno Verde, eu lembrei que tipo, eu tava lendo um livro de Euclides da Cunha, de Os Sertões, 1907, ele falando, tá ligado? De tipo, não, porque a Amazônia, Inferno Verde, o Gama tava falando aí, e como se a floresta fosse um problema, tá ligado? Como se ela fosse realmente esse empecilho que a gente tem que tirar da frente, tem que passar por cima. E eu tenho tentado estudar também um pouco sobre como esse rolê do plantation, ele é mais do que uma tecnologia de produção agrícola, né? Ele é uma tecnologia de produção de mundo mesmo. Então, tipo, essas monoculturas mentais, inclusive, que a gente vai produzindo e que a gente tem que combater. Então, tipo, é muito é tenso. Você disse, não, pessoal, tranquilo, tipo, vai, tranquilo. A última coisa que eu tô depois de lhe ouvir, mas é justamente porque eu lhe entendi, tá ligado? E muito desesperador até. Não desesperador porque tipo, o desespero também é desmobilizante, mas é tipo aflitivo, na verdade, né? A gente pensar no quanto que o trabalho ele é pesado. E aí uma outra coisa que eu fiquei pensando muito no curso o tempo todo que eu estava lá foi o quanto que esses territórios digitais eles também passam por tipo dar acesso a essa galera que está produzindo, o quanto que eles dialogam com a terra de fato, né? Tipo a terra, o adubo mesmo, o chão. E os caras entendem disso há muito tempo, eles fazem isso há muito tempo. Não é à toa que tipo transgênico se deu como se deu, né? E a gente que é do movimento ambiental, tipo, ainda não conseguiu fazer boa parte do pessoal entender que tipo a gente não é contra transgênico, não é porque necessariamente faz mal para o organismo, mas por causa de sistema de produção. E vários debates assim que tipo a gente não conseguiu engatar tipo em uma larga escala, né? Eu acho massa também que a gente esteja conseguindo sentar aqui junto e tipo se conhecer, pô, esse Bruno tá nesse corre lá e agora vai descer pro Sudeste, Luísa tá nessa também, já vi que Kelvin é daqui de Manaus também, já vamos colar. Kelvin? Keivan. Porque são as coisas que são muito em rede, velho. É isso que você tá dizendo, tipo, a Cargill, uma indústria de dendê. Não tem como a gente também querer, tipo, ser testa de ferro, porque a gente sabe que os caras matam 2, 3 do mesmo jeito que derrubam um pé de ingá, tá ligado? Então, a gente conseguir se organizar contra essas coisas tipo, é muito importante. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, mas ao mesmo tempo, cada vez que a gente olha mais para esse plano, sabe, para essa coisa, esse esquema bem armado mesmo, para lascar a gente, isso vai dando uma tensão que se torna necessidade de fazer alguma coisa mesmo, né? E da gente ser organizado, a gente colaborar, porque é isso, é tipo pedrinha miudinha que faz lajedo, né? Mas Gama, por favor, me dê uma luz aí, porque eu toda vez só abro esse microfone para fazer tipo elaboração coletiva de desespero. Mas era isso que eu queria só para salientar, tipo, essa coisa de combater essas monoculturas, né? Que tipo, Adorei, são adorei. Eu mononarrativas já e vou tal. colocar aqui entre aspas para usar essa frase aí. Narrativas que produzem monoculturas mentais, né? Monoculturas culturais. E assim, cara, e agora, me digam aí vocês, qual é a narrativa que está sendo colocada a nível global pra gente? Eu, assim, do ponto de vista de global, pelo menos para a Amazônia, a ideia da floresta em pé, né? Acho que a ideia da floresta em pé,
a ideia do produção sustentável, e aí você vai ver lá o modelo de produção daquela empresa, a questão do capital que ela influencia na região é completamente pesado, né? Até estava conversando e eu publiquei um texto daquele artigo que a gente teve lá sobre o caminho legal do ouro por conta dos Yanomami, né? Eu publiquei e tal. E aí eu fico pensando, né, cara, do ponto de vista econômico mesmo, o ouro é um dos poucos bens, né, que o pessoal consegue acumular e que ele não tem tanta variação de preço, então se vende isso de uma forma do capital que aquilo vai te dar uma sustentação, vai ser estável para ti. Mas em que momentos a gente questionou como é que era feita essa extração? Eu acho que a gente está fazendo isso agora e de forma bem seletiva, lenta, né? Não sei se é o melhor processo. Acho que para mim funciona porque eu tenho acesso a várias fontes, mas para a galera que já está aí com, sei lá, 20, 30 anos mais na frente e veio do garimpo, sua família veio da história do garimpo, será que o cara vai conseguir questionar isso um dia? Sim, eu acho difícil, né? E se a gente for pensar nesse modelo, né, que foi feito para o Pará, na década de 70, da ditadura, que a gente continua com a expansão das rodovias, que o desenvolvimento vai vir através da estrada, vai vir através das grandes empresas. E aí, como é que a gente não questiona muito do poder do capital? Eu não questiono isso porque o poder do capital, como o Gabriel falou, se tiver que matar, vai matar, né? Mas aí o que eu questiono é essa nossa narrativa, né? Ela chega para quem? Porque, como eu falei, por exemplo, a floresta é boa em pé. Pra gente que tá aqui, ok, mas pro cara que tá lá tá lá 10, 15 anos lá trabalhando na fazenda dele, tá sem conseguir produzir na terra, ele teve alguma praga lá na fazenda, na produção dele, ele, sei lá, chegou um cara para vender carvão, ele vai desmatar, cara. Ele vai desmatar, ele vai queimar, ele vai fazer o carvão, ele vai colocar o cara para trabalhar em condição similar à escravidão. É isso. Acho que não é nem questionar o modelo, porque esse modelo é muito forte, mas como é que ele chega, né? Para quem é que ele vai chegar? Esse é o problema. Eu penso muito nisso aqui na Amazônia, né? E Porque Bruno, esse modelo ele vem de fora. vamos pegar o modelo do Pará que está em transformação agora. O que você está visualizando? Né? O que o governo do estado está fazendo? Olha os movimentos. Cara, a gente vai ter até a cópia, né? É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero Belém vai ser chegar. requalificado, Secretária né? indígena, né? Secretária indígena aí, uma Isso. articulação bem. Olha, uma coisa que eu fiquei muito com a minha orelhinha bem em pé. Pode falar, Daiane, prossiga, querida. Quero te ouvir. Eu quero te dizer que hoje você vai saber o motivo desse curso. Desculpa, gente, é porque eu não tô muito bem hoje, eu não quero nem que vocês me vejam. Eu não tô muito bem, enfim. Esse modelo que tá, eu não sei como é que vocês estão recebendo aí, né? Esse governo MDB, né? Bem mesmo. Foi uma coisa bem oportunista, né? Uma coisa bem oportunista mesmo. Eu ainda não conheço a pessoa que está pessoalmente, nunca estive em nenhuma plenária, tal, próximo e tudo mais. Mas me chama muita atenção, chamou muita nossa atenção pra gente, por exemplo, lá no Quilombo, quando eu fiquei sabendo que a gente ia ter uma secretária, ter uma secretaria e tal e tudo mais. Eu achei bem oportunista, né? Porque a forma como eles querem desenvolver essa ideia de sustentabilidade, que na real a gente está vendo aí. Hoje o Rio Tocantins está aí. Está aí uma pauta para a gente colocar aí, a questão do Rio Tocantins mesmo. E até hoje a gente ainda não conseguiu, né, sair, caminhar com essa luta aí com relação ao Rio Tocantins e outras e outras e outras questões aí no estado do Pará. Eu quero ver como é que esse povo vai fazer. Como é que a gente vai fazer a luta por dentro junto com esse povo colado nessa política aí de que está todo mundo junto e misturado, quando na verdade a gente sabe que não está, né? Na verdade, eles vão pegar a nossa estrutura. Eles querem as nossas estruturas, eles querem as nossas informações, eles querem os nossos movimentos e a nossa gente, tanto intelectual quanto braçalmente, para estar trabalhando, para desenvolver essa coisa para esses caras aí. Eles não estão para brincar, não. Eles querem as nossas estruturas, a nossa gente. A prova é isso aí. A gente tem uma secretária indígena e tudo mal. Vamos ver mais para frente como é que isso aí vai se dar. Eu fico muito pé atrás, assim, muito temerosa, sabe? Beleza. Vou passar para você, Gabriela, depois eu vou falar também, tá? Alguém mais quer falar, gente?
gente está polarizando o diálogo. Por favor, fiquem à vontade para vocês colocarem suas ideias aqui no contexto, tá? Vai lá, Gabriel. Agora só um adendo rápido, porque eu me lembrei de uma parada enquanto a gente estava falando, que é sobre... Uma vez eu estava lendo sobre a abolição da escravatura, né? E quando você vai ver a história da abolição, é muito doido que ela é muito mais sobre uma revolução técnica e uma perda de valor comercial da mão de obra escrava do que necessariamente sobre a boa vontade de dono de fazenda, né? E aí agora o que você estava falando, a galera estava trazendo, e tipo, basicamente o que a gente está falando é disso, né? Tipo, pega mal você ficar derrubando a floresta, então você cria a narrativa de que a tecnologia vai fazer a gente desenvolver a Amazônia sem ter que estar desmatando, e aí já tem toda essa coisa também dos, tipo, agropecuaristas meio assim, né? Tipo, não, porque o a boa agropecuária já sabe que para desenvolver tem que preservar, tal, umas coisas Tebet assim da vida, né? Então, eu acho que talvez a narrativa que está se colocando, principalmente pensando em Amazônia, mas eu acho que para o mundo todo, e boa parte da galera está comendo, é essa, né? De que a tecnologia ela consegue tornar a exploração menos violenta. E aí, como é que a gente vai trazendo essas coisas, né? E aí, tipo, de novo, aí a gente tava colocando, tipo, vamos colocar um indígena aqui na foto, vamos tentar fazer 50 ou 50 aqui, tom de pele na foto de governo, no board da empresa. E é isso, né? Tipo, uma exploração igualmente violenta, só que agora com bandeira do arco-íris e 2, 3 pretos, um indígena, né? Porque indígena ainda não consegue colocar tanto, porque não tem, segundo eles. Aí, tipo, então acho que é um pouco disso, né? A monocultura da diversidade. E, Gabriel, mas tem uma coisa maior que está, que a narrativa, que engloba tudo isso. Tem uma narrativa ainda mais forte, ainda mais poderosa, né? Que é uma narrativa que ela disputa com o campo hegemônico da extrema-direita. Aquela galera negacionista, que é aquela galera que não, que coloca assim num patamar fora do entendimento científico. Mas tem uma outra narrativa que inclusive nós estamos engendrados nela, né? E que eu acho que é uma narrativa que ela é importante, mas a gente precisa perceber como é que ela está colocada pra gente. Pra gente poder também saber como se organizar. Vocês já falaram tudo, mas está faltando a cereja do bolo, a que está em cima de tudo nesse momento assim. Que é a narrativa climática, gente. Tá? A narrativa climática. E que, na minha opinião, é um processo sério, muito sério. É um processo real que nós estamos vivenciando nas nossas comunidades a partir do racismo ambiental que nós sofremos. É uma questão realmente seríssima. Só que é importante que nós, enquanto lideranças, ativistas, pessoas que estão num processo de estudo, que a gente tenha uma compreensão de que essa narrativa ela também tem uma intencionalidade. Né? Que é como você falou, Gabriel, essa passagem de uma indústria fóssil para um outro tipo de indústria. Mas tem uma questão que é super importante que eu queria discutir, que eu queria trazer para o debate com vocês, é que essa narrativa, primeiro veio, vamos analisar, a primeira narrativa é do desenvolvimento sustentável, né? A gente pensar o desenvolvimento sustentável, né? Como se fosse possível um país subdesenvolvido alcançar o dito primeiro mundo, né? E agora, essa narrativa da questão climática, ela pega e traz um problema real, mas ela pega e ela camufla o que, na nossa opinião, do nosso grupo, é o problema central do processo ambiental que nós estamos vivenciando, que é a questão da desigualdade. Parece que estamos todos unidos, ricos e pobres agora, na mesma direção. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso aí é uma construção, uma narrativa oportunista.
Vocês estão entendendo como é importante a gente pegar e parar para analisar e refletir um pouquinho, né? Porque todos nós temos consciência, como a Daiane falou, que é um problema de todas as pessoas. Só que a maneira que está sendo colocada é uma maneira alienante, por quê? Porque ela não coloca no ponto central dessa discussão o problema da desigualdade social, que se reproduz tanto do norte global até do sul maravilha para a Amazônia, né? Então, esse processo, eu queria dizer para vocês que nós estamos aqui discutindo a questão climática, a questão ambiental, mas nós não estamos aqui alheios ao entendimento real do que tá acontecendo. Eu queria, nesse ponto aqui, dizer para vocês que é tudo verdade, a gente entende esse processo, mas que a maneira como nós vamos reagir em função disso é trazendo o debate da desigualdade social, da desigualdade econômica, que gera toda essa cagada no mundo, né, no planeta. O que vocês acham disso? É por aí? Podem falar um de cada vez, tá? Não vamos falar todo mundo junto, senão vai atrapalhar. A matraca tava se segurando, mas já que. Foi assim. Não, eu boto muita fé que seja por aí, velho. Na verdade, eu acho que, inclusive. Você tava falando disso, eu tava lembrando daqueles comerciais mandando a gente fechar o chuveiro pra não gastar água, né? Porque tem que preservar os rios. Eu crescendo ouvindo isso, tipo, eu realmente, tipo, a vibe do faça xixi no banho pra poder economizar a água da descarga. E aí agora, quando a gente tá na Amazônia, a gente tem muito dessa também, né? Tipo, a gente tá aqui, por exemplo, falando de, tipo, pequeno agricultor, tal, não sei o quê, e o peso que a indústria coloca, mas no final das contas, tipo, a culpa vai pro pequeno agricultor, né? Aí eu me lembrei também agora de uma entrevista que eu fiz uma vez com a mãe de um garimpeiro. Foi uma das experiências mais bizarras, assim, tipo, bizarras no sentido de quebra de paradigma, né? Porque você vê que, tipo, o que leva a pessoa a contribuir para a degradação ambiental não é não gostar do meio ambiente, é a miséria mesmo, né? E aí a gente lembra das nossas comunidades, a gente lembra de quanta gente que a gente já não perdeu para todo tipo de processo aí por conta de desigualdade, né? E aí é uma coisa que se coloca tão pouco no centro do debate que realmente você ficou puxando, tipo, o que é que tá faltando? A gente vê todo dia, a gente lida com isso no diariamente, mas quando você coloca nessa tipo da proposta de conta narrativa, essa coisa, é no ar, tipo, é uma fumaça, né? Que parece que tá escapando. Então, tipo, é muito doido, não consegui enxergar esse cara, mas quando você colocou dessa forma, e é o alicerce da parada, né? Se a gente para pra pensar desde, tipo, Revolução Industrial, lá na Inglaterra, o pessoal dormindo no pé da máquina para não se atrasar, para fazer o bagulho funcionar o tempo todo, e você começa a ter, tipo, mudar o clima a partir da... E o próprio IPCC admite isso, né? E precisar de 10 anos de IPCC lá na gringa discutindo para dizer que, nossa, realmente tem fator humano. Só que, tipo, é uma outra coisa que me estressa e na galera falando de antropoceno, né? Antropoquim, pai. Que humanidade é essa que, tipo... não, porque os seres humanos estão afetando e um monte de ser humano, a maior parte, né, 70%, tipo, se lascando com os efeitos e 30% lucrando em cima. Então você vai falar de os efeitos da humanidade e a humanidade premium, né? A humanidade Platinum, Gold, Master. Então, desculpa, eu vou fechar o microfone, senão eu vou ficar só delirando aqui com o microfone aberto. Mas queria dizer que é uma puxada que realmente, tipo, faz todo sentido que a gente paute uma contra-narrativa sobre, principalmente falando da Amazônia, nisso, né? Pegando a desigualdade não como um efeito da crise climática, mas realmente como um dos alicerces dela. Sério. É muito doido, vai dar muita brisa ainda. Muito bom, Gabriel. Muito obrigado. Muito boas as suas considerações. Eu vou passar a palavra para a Vivian agora, mas eu queria ver se o Perna está por aí, o Dom Perna, porque muito desse debate que eu estou fazendo com vocês eu discuti junto com ele, né? Então esses insights que nós tivemos assim foi em várias conversas, com muita brisa, viu, Gabriel? Para a gente chegar nesses pontos aqui, muita discussão, muito estudo. Perna, você está por aí? Vamos lá, Vivian, tá com você a palavra.
Isso é uma coisa que me dá, na verdade, me dá ódio, né? Porque eles usufruíram de tudo, sugaram tudo que tinha que sugar, tudo, no fim das contas, a gente que vai pagar as consequências e a gente nunca vai chegar nem perto de tudo isso, toda, entre aspas, a parte boa que eles viveram. Então, me deixa muito revoltada até quando falou de 10 daqui a 10 anos, na verdade, assim, sei lá, não sei nem daqui a 10 anos, mas, tipo assim, minha vontade era, e agora, lá tacar fogo na AproSoja, né? Porque acho tão absurdo tudo que eles fazem, tudo que eles destroem, entendeu? Sempre a população mais pobre, a gente dos países, as pessoas mais pobres que vão sofrer mais, e chega assim, nunca, nem, a gente consegue nem sonhar chegar perto disso, entendeu? Então para mim, o meu sentimento sempre volta. Muito bem, Vivi. Obrigado pela tua contribuição. Realmente é revoltante. Eu tava com uns 3 anos, 2 anos que eu não vinha aqui na minha cidade, Santarém, sabe? Porra, eu fiquei muito triste, cara, assim, de ver, sabe? Assim, dar um rolê na cidade assim e ver como é que a minha cidade ela se tornou assim um polo de agro, entendeu? Com toda uma cultura agro, entendeu? Com points agro, sabe? Com portos, sabe? Todo um movimento cultural voltado para isso e tá numa disputa, assim, sabe? Realmente da cultura daqui, nativa, em relação a essa galera. Perna, tu tá por aí, mano? Opa, acabei de chegar. Então, Perna, eu tava conversando com ele sobre essa questão, né, da importância do papel da desigualdade social no processo climático, né, e todas as outras narrativas que foram construídas para que meio assim, sabe, fazer uma sublimação de esconder o problema real. E aí, como a gente discutiu muito isso junto, né, mano, eu queria que você também desse uma contribuição pra gente aí. Legal. É engraçado, eu tô hoje, nesse exato momento, eu tô aqui num lugar chamado Casa de Cultura Tainã, que é o lugar que eu comecei a construir a minha narrativa. É um dos lugares que eu comecei a construir a narrativa, é um quilombo urbano dentro de uma periferia de Campinas, São Paulo, que fica num bairro, fica entre vários bairros, predominância preta, Vila Bela, Castelo Branco e tal. E eu venho de um outro bairro que vem de Coab, né? Aqui a gente chama de DIC. Eu morei no DIC a partir dos 10 anos e aos 15 eu me mudei para esse lugar que eu tô hoje aqui. Vim fazer uma visita pro meu mestre. E a gente estava aqui fazendo uma conversa agora há pouco, que tá, eu acho que eu vou trazer essa conversa aqui para nossa roda, que a gente estava se perguntando para que precisamos do ouro. Hoje a gente tem nessa disputa de narrativas, vamos olhar para esse problema atual que está acontecendo com os Yanomamis, né? Parece que agora vai proibir o garimpo. Só que eu acho que não é o problema não é o garimpo. O problema é o ouro. Porque enquanto o ouro tiver valor, não para nós, porque o ouro não tem valor para nós. A gente tem outros minérios que substituem algumas necessidades que a gente possa ter com o ouro. Mas o ouro interessa a quem? Para que precisamos do ouro? Para que o ouro é necessário? Então, vai se proibir o garimpo lá nessas terras, na Amazônia, mas sempre vai haver alguém que vai dar valor ao ouro suficiente para poder arrumar um outro território para colocar o seu garimpo lá. Bom, isso tem a ver com o que a gente está construindo aqui a partir dessa ideia das narrativas. Assim. O que eu fico imaginando é que essa mudança de paradigma e essa mudança esse aproveitamento das nossas cosmovisões, que não são as cosmovisões que hoje regem o mundo, como que a gente, a partir desse diálogo que a gente tem feito aqui, como é que a gente consegue pensar essa forma de alterar isso? E trazer para um debate um negócio como esse, né, que eu estou
dando como exemplo, a gente estava aqui discutindo exatamente agora há pouco, falando sobre por que que o ouro é importante. Então, a escolha do que o ouro é importante, isso é uma escolha que já vem há 500 anos. Os Yanomami não estão, logicamente que no governo do Bolsonaro os Yanomami ficaram mais fodidos. Mas esse problema indígena faz 500 anos que a gente está enfrentando ele. Isso não é um problema recente. O problema que a gente está enfrentando hoje na Amazônia de ações climáticas, os problemas da emergência climática, também não é um problema agora. Isso é um problema que já tem 500 anos. Essa parada toda começou com o Brasil colônia. Desde lá a gente vem passando por essas problemáticas relacionadas ao nosso território. E quando a gente vem discutindo esse papo das narrativas e de ter esse olhar, para quem entende, né, ter o olhar sankofa, né, ter o olhar voltado para trás, isso é uma decisão política que impacta na nossa vida há 500 anos. Então, se a gente não toma essa iniciativa de ter as narrativas em nossas mãos e de ter conhecimento do Sankofa, que é o olhar voltado para... Seguir em frente, olhando para trás, como a galinha de Angola, a gente não vai parar de matar os Yanomamis. Porque os Yanomamis eles não estão sendo mortos nas últimas décadas. Faz muito mais tempo que está acontecendo isso aí. Essas denúncias hoje podem ter ganhado rede nacional, as mídias, né, sociais e tal, mas isso são problemas que já vêm há muito tempo. Se você sentar para conversar com o pessoal que trabalha com os indígenas, você vai ver que essa é uma problemática antiga. Eu tive de 2006, não, de 2005 a 2010, eu tive prestando serviço para o governo federal no Ministério das Comunicações e visitei algumas aldeias no Pará. Eu sempre digo isso, porque eu já rodei o Brasil de ponta a ponta e já fui em muita quebrada, muita favela, palafita. Eu já fui em lugares que o nego tem medo de entrar, tá ligado? Mas os lugares onde eu mais fiquei horrorizado com a miséria foi a aldeia indígena, cara. Então, por quê? Porque a exploração é pesada, né? O, a forma que tiraram essa narrativa do jogo é muito criminosa, né? E é um crime que está acontecendo há muito tempo, né? Bom, eu não sei se era mais ou menos por aí que você queria que eu tô vindo quente de um debate que estava tendo aqui com a galera e caí aqui de novo na conversa da gente. Mas eu não sei se você queria que eu fizesse esse alinhamento aí sobre a importância da gente ter o olhar sankofa, caminhar para frente olhando para trás, porque é onde a gente pode minimizar os danos. Eu acabei de falar aqui, aí onde está o Gama, Santarém, um dia de barco depois dele, você chega numa cidade chamada Oriximiná. 4 horas de... um dia não, uma noite de navio ou 4 horas de lancha você chega em Oriximiná. Se você chega em Oriximiná, você acha que pega mais... Eu não lembro mais quantas horas são, até Trombetas. Trombetas é uma cidade construída para poder receber os mineradores lá. Então lá você tem tudo lá dentro da cidade de Trombetas, porque a mineração Rio do Norte está lá. E ao lado deles você tem 42 comunidades quilombolas divididas em 11 territórios pretos. Dividido também em mais 3 rios, Trombetas, Erepecuru e Cuminã. E a mineração emprega mais de 4.000 quilombolas. Como é que a gente consegue, através do que a gente está discutindo aqui, ampliar essa rede para que essas narrativas dos quilombolas também subam, saiam desse lugar de subalterno, né? Como é que a gente briga por isso para daqui 10 anos? Eu achei super interessante a pergunta do Gama. Eu acompanhei até essa parte do começo que ele perguntou onde você quer estar daqui 10 anos, né? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, porque ser preto no Brasil hoje para mim é entender que eu tenho que pensar daqui 10 anos o tempo todo. Não dá para você, se hoje você é um preto ou uma preta, né, ou uma pessoa que seja da periferia ou um indígena, principalmente se você for uma pessoa como eu percebo aqui no nosso grupo, que é liderança,
que é articulador, que é mobilizador, que é uma pessoa inquieta, então procura caminhos para poder se locomover e levar mais pessoas para esses lugares que vai cavando, você tem que pensar nisso todos os dias. Você não pode cair no acômodo ou no aconchego de estar confortável hoje, porque hoje você tem um salário, ou porque hoje você conseguiu comprar o seu prato de comida. Porque o país para nós, é tão atrasado, a nossa prosperidade, ela foi tão impactada que hoje, infelizmente, a gente vive de emergências. A gente não era para a gente ter problema de emergência climática, não era para ter problema de emergência cultural, emergência de saúde. O Brasil vive para apagar emergências e a gente participa pouco de decisões que são duradouras e prolongadas. E isso só pode mudar a partir de você reconhecer que a tua narrativa é necessária estar presente nesse debate e trazer outras pessoas para estar discutindo isso. Eu não estou falando que a gente não deve pegar o que vem de recurso ou de possibilidades diante das emergências, mas se nós não pensarmos um Brasil para daqui 10 anos a gente corre o risco de estar falando as mesmas coisas numa situação pior. Valeu, Perno. Obrigado. Você, como um web griot, você está se saindo muito bem. Parabéns. Galera, era isso que eu queria trazer para vocês nesse momento, tá? E aí, para eu dar entrada no próximo momento do nosso encontro, eu queria buscar uma fala que eu acho que foi da... Não lembro quem foi que falou, do Rio Tocantins. Fui eu, professor. Foi a Daiane, né, Daiane? Então a Daiane, ela trouxe uma pauta do território dela. Certo, Daiane? Certo. Uma pauta do território dela e que existe uma narrativa hegemônica e existe uma contranarrativa a ser construída. Existe um campo de cultivo organizacional a ser criado, né? Comunicativo, organizativo, a nível de documentação e registro, né? Então, eu queria saber de vocês, no território de vocês, tem uma demanda assim? Tem uma demanda para uma necessidade de uma organização, de cultivo de uma rede em torno de um problema que atinge o nosso povo? Eu falei para vocês aqui da minha cidade, né? Então aqui eu vejo, assim, a necessidade da gente pegar e puxar um movimento a Santarém que nós queremos, sabe? O que a gente quer para essa cidade? Qual é a nossa narrativa para essa cidade? O que a gente pensa que é desenvolvimento para Santarém? Né? Quem são nossos pares? Como é que nós podemos nos organizar? Aonde nós podemos nos organizar? Como nós podemos disputar a narrativa nas redes hegemônicas? Mas aonde que a gente pode se organizar para isso? Alguém tem mais uma demanda acerca disso, no seu território? Para além desse chapéu climático que atinge todo mundo, tem uma coisa específica do teu território que tu diz bem assim, porra, isso daqui é uma coisa que a gente deveria se organizar para a gente criar uma conferência, a gente criar um movimento, um grupo de estudo, ou a gente começar a construir um debate e fazer isso que o Perna falou, parar de falar só para nós e começar a disputar essa tomada de decisões? Vivian, a Vivian já tem um também, né, Vivian? Podem começar. Não é possível que não tenha problemáticas nos territórios de vocês. É que eu não queria polarizar aqui o debate, né? Tava abrindo espaço. Mas aí eu citar aqui uma situação que aconteceu comigo, mais um pouquinho, de uns 4, 5 anos. Eu me criei ali na Baixada do Marco, não sei se o pessoal conhece, que é o bairro do Marco aqui em Belém. O pessoal considera que é um bairro de gente bacana, mas tem uma parte que é a Baixada, que é passando ali em João Paulo II. Tem muitas canais que foram retificados lá, então o pessoal não teve muito planejamento, né? Então o pessoal foi morando muito próximo do canal e teve o
problema das inundações, né? E aí, tipo, a rua que eu morava não tinha esse problema, até que teve uma obra da prefeitura, sem muito planejamento, aquela obra de final de eleição, vamos asfaltar tudo, vai ficar tudo lindo. Primeiro 2 meses de chuva, todas as ruas alagadas, minha casa, basicamente minha família perdeu a casa e a gente começou a fazer um movimento para ver, né, se acontecer alguma coisa de forma mais efetiva, né? E aí, perdendo móveis e tudo mais, a gente fez aquela tática de vamos fechar uma via importante. Fechamos a João Paulo, né, que é a segunda via de movimento que mais importante agora do bairro. E aí teve alguns políticos lá, e o nosso bairro, a nossa região, sempre teve ali 2, 3 vereadores, sempre estavam lá e os caras nunca botaram um pé na porta e diziam, vamos fazer um negócio decente aqui, um negócio que preste. E aí tem uma bacia, que é a bacia do Tucunduba, que ela sai da UFPA lá do Guamá e chega até o Marco, né, que é a principal bacia atinge, né, esse caso de alagamento da Baixada do Marco. E a gente fez uma assembleia, veio o prefeito, veio o secretário, e aí quando o negócio começou a apertar, eles sumiram. E aí, o pessoal, vamos lá, vamos reunir de novo, mas é aquela história, né, que a gente vai indo pelo desgaste, o pessoal vai se comprando pelos políticos, aí o cara vai lá dar uma polida e o movimento perdeu força. Terminou que eu tive que me mudar, meio que deixei de mão, assim, essa parte do movimento, mas sempre que eu vou lá, dou uma olhada, e aí agora com as obras do Tucunduba melhorou muito, assim, né? Teve até um pessoal que foi realocado, mas eu penso muito que aqui em Belém, né, até do ponto de vista climático mesmo, esse vai ser um problema cada vez mais comum, né? Que a gente tem uma expansão de certa forma, uma expansão da galera que tem uma renda mais estável e a galera tá querendo morar mais próximo do centro. E Belém tem muito problema dessa territorialidade, que os bairros centrais, eles têm partes periféricas. Pô, você tá ali, tem a Batista Campos, lá tem os Jurunas. Não dá para nem dizer qual é a diferença de um bairro para o outro. Você tem lá tem a Condo. Então, o capital vai querer comprar esses bairros também. Tanto que agora você já tem espaços mais elitizados. Não que a galera não possa consumir isso, mas você sabe que aquele espaço não é para aquele público, né? Pelo menos não se pensa nesse público a princípio. E aí a gente tem o Portal da Amazônia. O Portal da Amazônia, a galera, foi todo mundo realocada, muita gente ganhou dinheiro do cheque moradia, mas o pessoal não tem grana para morar lá naquela região hoje de novo, né? E aí a prefeitura tem um plano diretor para barrar a construção de condomínios, mas isso vai ser até quando? Será que vai existir daqui a 10, 20 anos? Será que vai conseguir barrar lá a gentrificação do espaço, né? E eu vejo que Belém é uma cidade que, por si só, já é cara, mas essa gentrificação vai expulsar cada vez mais, tanto que a galera tá tendo que ir para um espaço mais distante, ou acaba não tendo mesmo que ter uma condição de moradia boa, né? Tipo, eu vou morar numa área que está sujeita a alagamento. Eu estava até comentando com um amigo que veio do Rio, e eu estava comentando com ele ontem. Eu falei, nossa, cara, eu lembro que nesse período não podia nem dormir em paz. Esse tempo de chuva, nossa, eu estava cochilando, rolava uma chuva. Pô, meu, tá chovendo, vai alagar toda a minha casa. O cara não podia nem dormir em paz direito. Então, eu acho que isso é um movimento muito forte que tem, pelo menos para aqui, para boa parte das periferias de Belém, essa condição, né, do planejamento urbano, principalmente da condição das inundações e alagamentos, é bem real para a galera aqui de Belém. Massa. Alguém mais? Luana, pode falar você. É, pode ser você. Oi, gente. Oi. Vou falar um pouco assim, sobre o Maranhão, né? Eu acho que ele citou algo bem interessante, quanto que parece que a gente nunca tem sossego, que a gente nunca vai com tranquilidade, porque sempre tem esses problemas ambientais, sociais, essas questões da chuva, falando principalmente da chuva, porque a gente está no inverno amazônico. Então, as chuvas são bastante frequentes, então a gente tem bastante alagamento, assim. É, ainda bem que eu moro numa área que ela é um pouco mais alta, mas tem muitos, muitos bairros que sofrem esse alagamento e fica impossível das pessoas transitarem pela cidade.
o que acaba gerando muitos transtornos, tanto do trânsito, também tem essa questão da saúde das pessoas, enquanto que isso agrava muito. É, e tem outras questões, por exemplo, tem muita gente que acaba fica ficando sem casa por conta disso, então existem muitas questões. Eu acho que também ah, também tem muita relação das mudanças climáticas, por exemplo, é, a gente não tem, a gente consegue perceber visualmente o quanto que a questão climática é uma emergência, assim, uma urgência, porque às vezes é inverno, às vezes é verão, às vezes é um sol muito quente, então parece que a gente está vivendo num extremo, pelo menos eu falo aqui na minha cidade, ou é muito calor, realmente é muito, muito calor, ou às vezes é uma chuva assim muito grande que antes não tinha. Então, há algum tempo atrás eu fui para uma cidade aqui do Maranhão que se chamava Imperatriz, e lá tava muito, muito calor, assim, no limite, assim, eu acho que eu nunca senti tanto calor como naquele dia. E eu me lembro, assim, de estar andando na avenida e ter muita, muita fumaça, assim, então parecia uma coisa de outro mundo, uma fumaça, um calor. Então, apesar ainda de tinha um calor, ainda tinha essa fumaça. Então, a situação é muito difícil para quem vive principalmente em áreas de queimada, que é essa questão do sul do Maranhão, tem um agronegócio, a gente tem outras questões assim que é mais preocupante. E é isso assim um pouquinho do cenário, dentre outras coisas assim, muitas, muitas, muitas problemáticas. Obrigado, Luana. E realmente mudou muito o clima, né? Então a gente consegue perceber, porque eu sempre fui muito atenta, assim, a gente via a questão do. A gente sempre tem verão, né? Tem um verão chuvoso e um não chuvoso, né? Então a gente via exatamente, assim, a gente sabia quando seria a temporada de sol, a temporada de chuva, até as frutas, né? Então a gente tem muito na infância as frutas. E aí a gente sabe uma coisa por conta das frutas. Eu não sei se vocês são assim, né? Mas isso me lembra muito a minha infância. Então eu sabia quanto era isso. Porque tinha fruta, então, tempo chuvoso, tempo de verão e tudo mais. Então hoje em dia não. Hoje em dia tudo é escasso, assim. Parece que a gente vai, a gente não encontra. E fica nisso, né? E numa extremidade de calor, de frio, de vento e tudo mais. Muito bom. Obrigado, Luana, pela tua contribuição. Maravilhoso. Eu, inclusive, tenho um estudo aqui nas ilhas, lá nas ilhas em Belém, sobre o calendário das frutas. Depois eu posso te mostrar. Bem bacana, a gente sabe. Não tá dando muito para prever agora quando é que vai ser, né? Por exemplo, atrasa a safra do açaí agora. Então tem umas coisas que realmente mudaram bastante. Bom, eu queria assim trazer para vocês nesse momento, né, que para a gente pegar e a gente construir essa narrativa alternativa, é importante que a gente saiba como documentar, como produzir conteúdo e como documentar ele, né? E dentro dessa proposta que nós temos, a partir desse projeto que nós estamos encabeçando do Vozes pela Ação Climática, nós criamos uma plataforma que eu vou compartilhar com vocês aqui, chamada Plantaformas. Estão vendo aqui minha tela? Sim? Sim. Sim. Beleza. Então, esse espaço aqui, esse portal, ele é um espaço que ele está como um espaço que ainda não recebeu nenhum tipo de cultivo de narrativas, ainda não recebeu nenhum tipo de projeto ou de proposta de transformação da realidade, de organização e de participação popular. E aí a gente quer dizer para vocês que esse espaço ele está pronto para que a gente possa, para que qualquer um de vocês possa criar um processo de participação social no território de vocês. Então aqui a gente vai poder fazer reuniões, debates, organizar propostas, organizar processos, trazer documentos, fazer votações. Nós vamos poder
trazer para esse espaço virtual qualquer tipo de demanda de participação política ou tecnopolítica. Esse é um espaço que é um espaço seguro, é um espaço que foi desenvolvido e organizado pelas nossas organizações, é um espaço soberano e autônomo onde vocês vão ter acesso aos dados de cada um de vocês. E quando eu pedi para vocês, para vocês levantarem qual seria o problema, ou a causa, ou a luta, ou qual seria a motivação que vocês teriam para organizar um movimento no território de vocês a partir do uso das tecnologias, é de justamente a gente popular esse espaço com as nossas ações, onde cada um veja a ação no território de cada uma das pessoas que está aqui, e através dessa visualização a gente conseguir retroalimentar essas lutas, a gente conseguir apoiar uns aos outros, não só nessa rede comunitária, mas também nas redes corporativas, que é onde se dá o debate realmente, mas a gente começar a trazer pessoas para dentro desse espaço, desse território, onde nós queremos cultivar uma cidadania virtuosa, em que a gente possa trazer as lutas de Manaus, de São Luís, do Amazonas, do Maranhão, do Amapá, do Mato Grosso, do Acre, de Rondônia, de Roraima, e onde a gente possa pegar e começar o Gabriel, ele é o meu principal produtor de frases chaves. Agir localmente e pensar amazonicamente. É exatamente isso. Como é que a gente pode fortalecer a tua frente de trabalho, Gabriel, aí em Manaus? Como é que a gente pode fortalecer aqui no Pará, em Santarém, em Belém, em qualquer cidade? Se vocês tiverem alguma pessoa que queira aprender como é que cria um movimento de cultura digital dentro de uma plataforma livre que tem essa interconexão com as plataformas corporativas, vocês estão convidados a trazer essas pessoas para esse território, para a gente começar a organizar uma frente panamazônica, uma frente amazônica de pensar o que é a Amazônia para a gente, o que significa. A gente fazer com que o Pena falou, olhar para a ancestralidade, olhar para trás, ver qual é a sabedoria que a gente precisa trazer para esse momento, para a gente começar a transformar a realidade que nós estamos vivendo. Então, para finalizar esse processo com vocês hoje aqui, eu quero dizer que nós vamos disponibilizar a partir de amanhã uma tarefa lá na plataforma Poraqué. Então os colegas de vocês vão assistir o nosso debate de hoje, e a tarefa é você descrever através de um vídeo conciso, entre 2, no máximo 3 minutos, qual é a narrativa que você gostaria de trazer para dentro da plataforma da plantaformas.org, e você descrever qual é o espaço de disputa que está acontecendo no território aonde você atua. Então eu descrevi para vocês rapidamente aqui qual é essa disputa que está acontecendo aqui em Santarém, né? Então a disputa de narrativa é: que Santarém que nós queremos? Uma Santarém baseada no agronegócio? Uma Santarém baseada nesse transporte multimodal de portos e modais terrestres? Ou uma cidade, um território que quer se desenvolver economicamente a partir da sua cultura, da sua sociobiodiversidade, do seu conhecimento ancestral, do turismo e da sua biotecnologia? Então, acho que o que acontece aqui em Santarém é o que acontece em outros territórios da Amazônia. E aí a tarefa de vocês vai ser, através de um vídeo, dizer: olha, eu gostaria de trazer para dentro da Plantaformas a seguinte pauta de organização para o meu território, e falar o que é. Entenderam? Vejam o seguinte: a primeira tarefa que vocês tiveram que escrever. A segunda, vocês tiveram que fazer um áudio. E a terceira, agora, vocês vão ter que fazer um micro vídeo para a gente. Então, tudo isso a gente vai estar construindo a avaliação de vocês, e a gente quer, na próxima semana, já entrar com o processo de seleção de quem vão ser os bolsistas. No entanto, eu quero dizer para vocês que todos vocês já são cidadãos natos
desse território digital que nós estamos cultivando aqui na Amazônia. Então, qualquer um de vocês tem o direito de requerer um processo de participação social para o seu bairro, para a sua rua, para a sua cidade, para o seu estado, para o que você quiser. E você vai ter todo o apoio da nossa equipe para a gente pegar e cultivar um ambiente de participação social, onde vocês possam trazer cada vez mais pessoas que estejam interessadas em mudar a realidade do seu território a partir do cultivo de uma narrativa do que os nossos antepassados chamam de bom viver. Tá bom? Luana, é de 2 a 3 minutos no máximo, tá bom? É coisa rápida, tá? Alguém quer fazer mais alguma contribuição? A gente já está chegando aqui nas nossas 2 horas de encontro. Eu queria gostaria de abrir o espaço para vocês. Eu queria que... Não sei se o Sanches ainda está por aí. Acho que não tá por aqui mais o Sanches, né? Tô. E aí, mano? O Sanches é o cara que desenvolveu a plataforma, né? Que estruturou a plataforma e junto comigo é quem tá ajudando a pegar e gerenciar esses processos. Queria que tu desse uma palhinha pra gente aí, mano, por favor. Ao vivo? Primeiro quer dizer que eu vou jogar dupla de vôlei com o Gabriel, que a gente tá com o mesmo tom de blusa aqui. Eu tô de farda. Rapaz, é o seguinte, galera. Boa noite. Boa noite, mano. Eu consegui conversar com pouquíssimas pessoas daqui. A Luana foi uma delas. E a gente tá, né, chegando ao final de um ciclo, né? Porque, olha, galera, eu sou o cara que fuge de grupo. Quando eu vejo que o grupo tá panema, assim, tá parado, eu saio. Da meia-noite eu saio de grupo. Então, é bacana ouvir. Pô, o Bruno, então, falou bacana aí, a Luana sempre fala. Eu bati um texto com a Emily, né? Esses rolos. Com o Cunha, eu não consegui conversar devido a erro do fuso horário de Manaus e Belém. Eu confundi, não consegui conversar com ele. Mas, assim, eu saio da minha bolha de tech, né? Saio da minha bolha de tech ouvindo vocês, né? Por isso que eu falo que a formação é para todos, né? Isso é muito bacana. O que quer que eu faça, mano? Agora eu me rasquei aqui. Eu acho que você poderia falar um Tá pouquinho... mudo. Opa, desculpa. Eu acho que você poderia falar um pouquinho rapidamente pra gente das experiências que a gente já teve, né? Vou mostrar aqui pra galera. Tá bom. Só um survey mesmo, pra eles sacarem que é uma coisa que é real, né? Que não é uma coisa assim, a gente tá experimentando. Estão vendo a minha tela? Sim, é bacana. Então, Pilota. aqui. A gente fala assim de pilotar e copilotar, né? Vem de programação em pares e tal, né? De piloto e copiloto. A gente usa muito o Jitsi para trabalhar em par, né? Remotamente, né? Não precisa nem... olha assim, a gente precisa de um Google Docs online e tudo mais. Não, às vezes a gente compartilha a tela no nosso desktop mesmo, no nosso LibreOffice, e um vai vendo a tela do outro e vai pilotando, vai copilotando, depois sobe lá uma plataforma e está feito o pareamento. A gente não precisa estar totalmente online, entendeu? A gente usa muito o Jitsi para parear. Então, a experiência que a gente tem, quando o Gama fala desenvolvemos, na verdade, nós mais implantamos, porque como é uma ferramenta livre, Gama, tu pode ir lá para o rodapé? Tu pode ir lá para o rodapé, por favor? Toda a ferramenta livre, assim, ela tem que fazer a sua propaganda, né? Então, para que você possa detectar que ambiente é esse, né, as pessoas que têm ética não tiram esse rodapé, né, e deixam lá porque é para promover que é uma ferramenta livre. Existe uma comunidade imensa, né, desenvolvendo isso. E não é só programadores, é pessoas de produto, de design, né, tem um bando de gente, tem um ecossistema de profissionais aí riquíssimos atrás de desenvolvimento de uma ferramenta livre, tá, gente? E muitas, sim, são pagas, né? Tem empresas patrocinando. Não é romântico a coisa, né? Tem coisa muito profissional mesmo, tá? Então,
esse decidir, né, que significa decidimos em catalã, né, é uma ferramenta que pode ser baixado o código, é só você passar o mouse e você vai abrir o repositório, né, você vai abrir a página principal para você ver um pouco mais sobre ela, que nós vamos continuar falando sobre ela. Então, fala um pouco do Decidim, porque é bacana o Gama falar da experiência dele com o Decidim, para que depois eu possa falar um pouco da parte tech. Por favor, Gama. Tá, eu conheci o Decidim lá em Barcelona, né, quando eu estava fazendo meu doutorado. Então eu colei muito com o pessoal do grupo da Tecnopolítica e eles utilizaram essa ferramenta de participação social para construir um partido, para construir uma candidatura. Inclusive a candidata, ela se chama Ada Colau. Ela é a atual alcadesa de Barcelona. Ela foi eleita já numa eleição passada e foi reeleita agora, né? Então ela continua sendo a alcadesa de Barcelona. E aí eu descobri esse software livre e aí comecei a pensar formas de utilizar uma ferramenta de participação social livre para fazer movimento social no Brasil. E aí a gente acabou criando essa instalação aqui para a Prefeitura de Belém. Então essa instalação aqui, ela tem processos de participação que já aconteceram. Por exemplo, aqui tem essa Conferência Municipal de Produção Familiar e Agroecologia. Tem o 3º Congresso Maíra das Crianças. Tem aqui a plataforma, o Espaço de Participação Cidadã de Belém, que é um processo permanente de participação social, onde as pessoas elas podem entrar, elas podem pegar e enviar propostas para a prefeitura, elas podem votar em propostas. Então aqui tem toda uma documentação sobre informações da cidade. Então se de repente você quiser pensar a sua cidade ou o seu bairro, essa é uma ferramenta perfeita. Além disso, também nós fizemos um movimento de apoiar candidaturas de mulheres pretas na eleição passada. Então a gente utilizou o Decidim para criar uma comunidade, né, da enfermeira Nazaré, que foi candidata a deputada federal lá em Belém, né? Então houve todo um processo de participação social para que as pessoas começassem a criar um mandato participativo. Então as pessoas elas entram na plataforma e elas criam propostas, né? Então aqui, por exemplo, essa proposta: Programa de Renda Mínima para o Brasil sair do mapa da fome e a população ter comida no prato. Então as pessoas vinham aqui e as outras pessoas poderiam votar nessa proposta aqui, e dessa maneira a enfermeira Nazaré ela acabou fazendo uma proposta de mandato participativo. Ela, infelizmente, ela não foi eleita, mas ela criou essa comunidade e as pessoas podem pegar e podem continuar participando, porque como ela é vereadora, as pessoas podem continuar participando do mandato dela. Então, eu queria dizer para vocês que aqui nesse grupo, se tem alguém que pensa daqui a 10 anos ser um prefeito da cidade onde está, entendeu? Ou se daqui na próxima eleição quer ser deputado estadual, ou quer ser vereador, que esse é um espaço que pode se criar uma candidatura coletiva e começar a organizar um movimento político, porque a transformação da realidade, ela depende de narrativas, e as narrativas elas ganham a política e a política transforma a realidade, né? Então, transformar as pessoas transforma a realidade. Então, eu queria dizer para vocês que é uma ferramenta para isso também, tá? Então, se você tem uma perspectiva dessa, ou tem uma liderança no seu território que você acha que ela, sabe, tem a capacidade de reunir em torno de si uma narrativa transformadora, a gente pode muito bem plantar essa semente dentro da plataformas. Então, é por aí, né, Sanches? Sim, seguindo a fala do Perna e do Gama, que esse grupo vai ficar em constante movimento. Os encontros que nós tivemos aqui, nós vamos divulgar, e eu espero que chegue até o momento que a gente se pergunte do que é feito o Decidim, como é que faz isso, em que servidor está, entendeu? Falando pela minha parte tech, para que a gente possa cavar e trocar informação. Então, a Plantaformas, ela é uma ferramenta de participação social comunitária. É um espaço, é um território digital que nós queremos cultivar com vocês
e nós queremos que vocês se sintam à vontade e donos dessa terra digital, dessa terra preta de índio digital, para que a gente possa estar discutindo uma governança comunitária e que a gente possa estar fortalecendo não só a produção de conteúdo, mas fortalecendo a difusão das ideias e dos processos que vocês estiverem fazendo nos seus territórios, nas redes corporativas que dominam a internet, mas que a gente tenha um território seguro nosso, onde a gente possa pegar, reunir nossas forças e fazer a transformação social que a gente deseja. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida, alguma contribuição? Alguém quer dar uma palavra? Professor, eu queria perguntar. Pode falar, Daiane. Eu queria perguntar pessoas como eu que já sofri uns e outros puxões de orelha, que ainda não mexi lá, a semana passada, não, acho que quarta-feira eu botei minha foto, tudinho, eu ainda não tirei do papel para colocar lá, ainda não preenchi nada. A gente ainda pode colocar lá? Pode, ainda dá tempo. Eu queria te dizer uma coisa, Daiane. Tu é uma pessoa que deveria estar à frente de um processo dentro da plataforma, aí do teu território, viu? Sabe? Sim. Reunindo aí 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, entendeu? Em torno da tua causa, da causa que você defende com o seu povo aí. Então a gente tá em rede é muito importante, porque quem coloca na agenda hoje as narrativas é a internet. E não é à toa que a gente está se articulando em rede para a gente poder fazer um movimento local, pensar localmente e agir amazonicamente. Falei certo, Gabriel? Pegou Perfeito, rápido. perfeito. Inclusive, eu não vou nem fazer o vídeo ainda, eu vou conversar primeiro com meus pares para me ver qual é a melhor proposta. Já começa muito bem, maravilhoso. Tá bom, gente? Vamos abrir as câmeras para fazer uma fotinha aqui para registrar esse momento das pessoas que chegaram até esse momento? Justo hoje, que eu tô toda sequelada. Cadê você? Pronto, tão lindas, maravilhosas e maravilhosos. Vamos lá então. Digam Giz. X. Giz. Salvar aqui. Só mais uma, vai. Obrigado, gente. Muito bom estar com vocês. A gente vai continuar junto, tá? Vão para a plataforma. Amanhã vai estar lá o exercício para vocês. E a gente vai dar os encaminhamentos no grupo do Telegram, tá bom? Boa noite. Massa. Sim, Valeu, galera. boa Boa noite. noite. Boa noite, valeu, Gama. Boa Valeu. semana pra vocês. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Boa Valeu. noite, até a próxima. Obrigado por hoje. Valeu, Lana. Obrigado a você. Valeu, Perna.